Olá, olá! Vamos deixar vocês entrarem, dizerem-me se estão a ouvir-me bem. Olá! Bem-vindos! Aproveitem este bocadinho. Digam-me se estão a ouvir bem. Está aqui o micro, ver se está tudo ok, se está tudo conectado. Então, já vi que sim. Gratidão! Olá, minha querida! Olá, Cláudia! Ok, boa. Já estamos aqui ligados. Boa, perfeito. Se por acaso começarem a ouvir ruído, às vezes cabelo aqui a mexer, avisem-me que eu distraio-me imenso com o micro. Então, bem-vindas, bem-vindos. Aproveitem este bocadinho. Olhem, já está a chover. Estava um sol maravilhoso há bocado. Agora começou a chover torrencialmente. Aproveitem este bocadinho para enviar esta live para as vossas pessoas queridas. Vamos falar aqui hoje sobre morte e renascimento. Sobre o apego que nós muitas vezes criamos a versões antigas nossas e a dificuldade que temos em viver, na verdade. A dificuldade que temos em viver. Eu acredito que vai ser uma live emocionante, sentida. Olhem, puxa logo aqui o meu amor incondicional, o número 9 na numerologia, o altruísta e doador. A música também ajuda, porque puxa muito esta questão da empatia. É um tema que eu amo falar. Eu amo falar de todos os temas, na verdade. Às vezes eu própria autoanaliso-me e penso, Joana, o que é que tu não gostas de falar? Na verdade eu gosto de falar e gosto de falar sobre desenvolvimento pessoal, sobre tomada de consciência, sobre cocriação. E portanto é um bocadinho tudo isso que tu vais receber aqui hoje, através desta live, através deste episódio 39 do podcast Metamorfose. Olá, minha querida. Então, aproveita, envia aí para as tuas pessoas queridas. Vocês já sabem que depois a live fica disponível no Spotify e no YouTube, mas é sempre bom vocês estarem aqui em direto. Aproveita também, vai deixando os teus comentários, vai deixando as tuas interações. É muito importante para mim, é uma forma que tu tens de me ajudar para que a live também possa chegar a mais pessoas. Portanto, isso é mesmo importante. Isso, deixem os vossos corações, vão reagindo, porque dá-me também feedback, porque estou aqui a falar, não é? E eu, sendo projetor, é muito importante ter aí os barcos desse lado para eu acender a luz como farol. Pronto. Outra coisa que eu também te quero dizer é para teres contigo um papel e uma caneta ou um lápis para tomares nota aqui de algumas estratégias que eu te vou dar, tipo receita para bolo, para tu também poderes potenciar os teus processos de libertação, de limpeza, de morte e de renascimento, ok? Portanto, aqui há algumas estratégias. Mas antes de começarmos verdadeiramente, eu quero lançar já aqui uma pergunta muito poderosa, que é uma pergunta que eu vou me emocionar muitas vezes nesta live. É um tema que mexe muito comigo, porque eu sou verdadeiramente uma fênix. Eu já morri e renasci em vida umas quantas vezes e sou muito grata a todos os meus processos de morte e renascimento, porque de todos eles nasce uma versão minha cada vez mais linda, cada vez mais alinhada, cada vez mais conectada com o universo e com a experiência, cada vez mais sábia. Portanto, eu sou muito grata a todas as dores que me obrigaram a morrer para versões antigas de quem eu sou e que me permitem atualizar continuamente naquilo que eu sou. É só verdadeiramente assustador quando alguém te diz que está igual ao ano passado, que nada mudou, que tudo continua igual, que mantém as mesmas amigas e as mesmas pessoas. Isso é só estranho, malta, que mantém os mesmos interesses, que mantém as mesmas coisas. É só estranho porque nós estamos, ou deveríamos estar, em contínua e permanente mudança. E a mudança, por si só, já é uma morte e um renascimento. Já é um desapegar de uma velha identidade, uma velha estrutura, para ir em direção a uma nova identidade e a uma nova estrutura. Ok? Então, tudo isso já implica uma morte e renascimento. E, portanto, a pergunta que eu gostaria de começar e de lançar aqui, e aviso já que é assim uma pergunta poderosa mesmo, e é uma pergunta que nós raramente fazemos a nós próprios,
mas que deveríamos de facto parar mais vezes para pensar, sentir verdadeiramente sobre isto. Será que tu estás verdadeiramente a viver ou simplesmente estás a sobreviver? Será que tu verdadeiramente estás a viver ou estás apenas a sobreviver em função das circunstâncias da tua vida, da estrutura, das pessoas, do julgamento, do outro? Conta-me lá nos comentários, tu vives ou sobrevives? Tu és daquele tipo de pessoa que acorda feliz por experimentar mais um dia na experiência vida? Ou já está em deprê porque tenho que me levantar? Tenho que me levantar e tenho que viver, diz a Cláudia. Agora a viver, depois de um renascimento com a Joana. É verdade, tu estás aí mesmo numa verdadeira morte e renascimento, com uma nova identidade. Diz a Andreia, no retiro contigo nasci e estou a começar uma nova vida. Gratidão. Ai, assim não vale, que eu agora começo-me já a emocionar. Nossa, poxa, vocês hoje estão numa onda muito amorosa comigo. Eu acordei cheia de mensagens e de comentários amorosos e isso é abundância para mim. Vocês também constroem a minha identidade todos os dias. Gratidão por todos vocês que se permitem chegar até mim, morrer através e potenciados por mim, pelas estratégias, pelos cursos, pelas ferramentas que eu vos disponibilizo, mas a verdadeira morte e renascimento é vossa. A coragem de morrer e renascer é vossa. A coragem de largar as velhas estruturas, as velhas identidades, Cláudia, não é? Ana Cláudia. As velhas crenças, os velhos apegos, é vossa. A coragem é vossa. E é preciso coragem para largar. É preciso coragem para largar tudo aquilo que não serve mais e ir em direção àquilo que nós queremos construir. Então esta pergunta do realmente estás a viver ou apenas a sobreviver leva-nos a olhar para a nossa vida e perceber, será que eu estou preocupada em corresponder a expectativas, em julgamento, em piloto automático, em desenraizada, desestruturada da vida? Ou eu estou verdadeiramente conectada? Eu sei quem sou, eu sei o que é que estou aqui a fazer, o que é que me nutre, o que é que me alimenta, qual é que é o meu propósito. Aos poucos e poucos vivo em gratidão, diz a Sandra. Em gratidão a ti, não parecendo de te ouvir e ver através dos teus podcasts e das minhas aulas, meu amor, tu também vais a todas. Gratidão, gratidão, Sandra. É muito bom ver aí as minhas alunas a partilharem os vossos feedbacks. Pronto, aquilo que eu quero dizer é que muitas vezes tu estás a viver uma vida do qual tu já nem te reconheces. E chegam até mim muitas pessoas com este tipo de discurso. Eu estou cansada da minha vida. Eu estou cansada de viver. Apetece-me desistir de tudo. Ok. Isto é um discurso de vítima, mas que acontece porque tu estás apegada a uma versão tua que já não existe, que já morreu energeticamente. Eu dizia à Cláudia, agora que estou a olhar ali para ela várias vezes, meu amor, tu andas como um passarinho morto dentro da carteira todos os dias, larga só. O que é que ele está aí a fazer? E vocês às vezes transformam-se nesse passarinho morto e querem continuar a viver dentro dele. Entendem o que eu quero dizer? A vossa energia estagnada, parada, morta, cheira mal, amores. Olá, querida Raquel, bem-vinda. É importante movimentar. O movimento é vida. Nada na natureza está estático. Está em movimento. Então tu manter-te apegada a uma estrutura tua que já não te preenche, que já não te realiza, que já não te satisfaz, que já não é quem tu és, mas tu achas que é a tua zona de conforto desconfortável, é só uma mentira que tu contas a ti mesma e continuas a alimentar. E isso gera-te frustração, estagnação, mais dor, mais vítima e mais inércia.
que é a vibração ao ladinho da morte. E nós sim queremos morrer e renascer, mas em vida, de um lugar consciente, porque fazer ou ensaiar mortes em vida é das coisas mais poderosas que nós podemos fazer, porque leva-nos a olhar para a nossa vida em perspectiva e a ter uma noção, uma tomada de consciência do que é que eu ando aqui a fazer, o que é que eu quero efetivamente da minha vida. O que é que eu quero da minha vida? O que é que eu quero das minhas relações? O que é que eu quero do meu trabalho? O que é que eu quero de mim? O que é que eu quero do meu corpo? Não é? Portanto, a maior parte das vezes nós estamos apegados a uma versão nossa que já não nos preenche. Por crenças, por julgamentos, por circunstâncias da nossa vida, por acreditarmos que essa versão é a única que nos serve e muitas vezes também porque não sabemos que outra versão é que eu posso ter, não é? Muitas vezes vocês têm falta de clareza. Então, mas se eu não sou isto, quem é que eu sou? Se eu não estou bem aqui, então para onde é que eu vou? Se eu não gosto deste trabalho, então o que é que eu vou fazer? Meu amor, começa por tirar da tua vida tudo aquilo que tu não queres, para abrir espaço para que aquilo que tu efetivamente queres comece a aparecer. E se tu não sabes o que é que queres, eu já disse isto muitas vezes às minhas alunas, faz uma lista de tudo aquilo que tu não queres, porque o que tu queres é precisamente o oposto disso. É precisamente o oposto do que tu não queres. Então é fácil ganhar clareza, porque a tua mente sabe o que tu não queres, não é? Então, se tu não queres isso, tu queres o oposto disso. Ok? Desenvolve-te internamente, procura, investe em ti, investe em conhecer-te, em perceber quais são os teus dons, os teus talentos, o que é que tu és boa a fazer e como é que tu podes potenciá-los para renascer numa identidade e numa versão alinhada e satisfeita com quem tu és. Ok? Olhem, vou-vos dar aqui umas frases poderosas porque sinto que são importantes. Às vezes nós não mudamos porque estamos emocionalmente viciados na pessoa que fomos. Nós criamos vício e apego a nós mesmos, como se aquela identidade antiga fosse o único lugar conhecido. Meu amor, o desconhecido são infinitas possibilidades. Tu queres abrir-te ou fechar-te? Tu queres expandir ou ficar dentro desse casulo, desse buraquinho? Sabes, a mente, ela tem uma tendência natural para voltar a tudo aquilo que é conhecido, não é? O nosso cérebro, já disse isto também várias vezes, o nosso cérebro vai sempre pelo caminho mais rápido, que é o mais conhecido e aquele que ele já percorreu mais vezes, não é? O cérebro faz isto, menor gasto energético. Tudo trabalha para menor gasto energético. Então, o que é o menor gasto energético do nosso cérebro? É o caminho que já é conhecido e que ele já percorreu várias vezes. Então, sempre que tu vais criar um novo caminho, uma nova identidade, uma nova versão, uma nova experiência, uma nova oportunidade, isto vai gerar um maior gasto energético. Sim. E o teu cérebro, tendencialmente, vai-te querer proteger, para não gastares tanta energia, com o conhecido. Mas o conhecido já não te serve, meu amor. É querer enfiar aquelas calças que não são mais o teu número. Sabes? Não fica bem. Não vai dar. Então escolher-te. Escolher-te. E escolher-te não é escolher uma versão tua que já não te preenche. É escolher uma versão tua que te vai trazer uma nova identidade, alinhada com a tua felicidade, com o teu sucesso, com a tua abundância, com aquilo que tu queres ser daqui para a frente. Ora, digam-me lá se a música está muito alta. Estou a sentir que isto ou subiu de volume. Deixem-me só baixar aqui um pouquinho. Ok. Eu tenho várias formas de conduzir este tipo de trabalhos de morte e renascimento. Mas também quero dizer-te que tu vais passar e passas e já passaste continuamente por vários processos de morte e renascimento. O término de um trabalho, o término de uma relação,
o término de qualquer coisinha mais simples, de um contacto que tu tens com uma pessoa, qualquer coisa, não é? Tudo isso são pequenas mortes e renascimentos, mas contigo, verdadeiramente com a tua casa, corpo, tu, com a tua mente, com o teu espírito, tu permites-te morrer e renascer para novas versões. E eu pergunto, até que ponto é que tu vais continuar a sustentar uma versão tua que não te traz felicidade? Não é? Se tu morresses hoje, morrias feliz, realizada, satisfeita? Ou com a sensação de eu podia ter feito tanto mais, eu podia ter vivido tanto mais, eu podia isto ou aquilo? Então, se podias, faz acontecer agora, não esperes por amanhã. Nós estamos sempre à espera das circunstâncias perfeitas, dos momentos perfeitos, do alinhamento, nhanhanhanhã. E isso não existe, amor. Aqui na matéria tu tens que viver com a dualidade. Então ontem respondi a uma aluna minha que me estava a dizer: Joaninha, acordei, estou muito triste hoje. E eu disse-lhe: ok, amor, aceita. Estás a viver na dualidade, tu não vais estar todos os dias feliz, tu não vais estar todos os dias com a tua energia no auge, tu não vais estar todos os dias bem, segundo o vosso bem, porque bem é entender a dualidade, é viver com ambos os lados, o bem e o menos bem, o bom e o menos bom, o feliz e o menos feliz. Isto faz parte da experiência, ok? E há um curso que eu tenho, que vai acontecer agora, em julho e em agosto. É um curso muito especial, muito especial. Não é um curso online. Nós agora não ouvimos a música. Pois eu acredito que não, porque eu baixei. Pronto, então estava bem como estava antes, não era? Já percebi. Vou pôr como estava. Obrigada, Cláudia. Estava eu a dizer que eu tenho aqui um curso, que é um curso muito especial para mim, que se chama Transforma-te, Morrer e Renascer em Consciência. É um curso mesmo de morte e renascimento. E porquê é que é muito especial? Ele é uma espécie de retiro sem ser um retiro, porque acontece aqui no meu espaço, na minha casa, na natureza. É um curso que é dado basicamente lá fora, no jardim, que na verdade eu chamo-lhe curso, mas não é um curso, é uma experiência de morte e renascimento. É ensaiada em vida, porque ensaiar ou preparar uma morte em vida é muito poderoso. Traz-te tomadas de consciência avassaladoras. Este curso é aquele que eu vejo gerar mais impacto imediato em quem o está a viver aqui. Ele não é online, é apenas presencial, porque é de facto intenso, emocionalmente poderoso e transformador. Por isso é que se chama Transforma-te. Porque a partir do momento em que tu vês a tua vida em perspectiva, em que tu ensaias a morte em vida, que é isso que vai acontecer aqui, tu tens uma tomada de consciência como se nunca tivesses tido. E por isso é que ensaiar a morte em vida, não sou eu que digo, são muitos mestres da filosofia e do autoconhecimento. Ensaiar a morte em vida é das coisas mais poderosas que deveríamos e que podemos fazer. E tu aqui tens a oportunidade de o fazer num espaço seguro, guiada por mim, guiada também por um elemento que vem aqui comigo sustentar um círculo de Reiki no final de um processo de libertação que vamos realizar aqui e da chamada dinâmica da morte. Há uma dinâmica que eu conduzo neste curso, vem aí. Há duas dinâmicas que mudaram a minha vida para sempre. Uma delas foi a dinâmica da essência, em que eu descobri quem é que eu sou amor, e isto mudou totalmente a forma como eu vivo no mundo. Tudo, até os meus pequenos almoços são amor, né? E a outra dinâmica foi é a dinâmica da morte. A dinâmica da morte fez-me pôr a minha vida toda em perspectiva e perceber que nós somos instantes de luz a viver uma experiência e que devemos ser mesmo muito gratos por esta oportunidade de experienciá-la, mesmo que ela nos traga dissabores e dores. Mas fez-me ir mais além, fez-me olhar para os meus relacionamentos, para os meus trabalhos, para os meus propósitos, para tudo na minha vida e pôr em perspectiva. É isto realmente que eu quero? Será que eu vivo para agradar aos outros ou para me agradar a mim?
Será que eu vivo ou sobrevivo? E na altura, quando eu fiz a primeira vez esta dinâmica, eu estava no lugar que muitos de vocês estão, em cima da onda da transformação, a viver toda a minha mudança de carreira, de vida, de relações, de tudo, não é? Estava tudo a ruir e eu ali na verdadeira onda. E ela caiu na fase perfeita da minha vida. Abanou-me totalmente e fez com que eu quisesse renascer. Por isso é que se chama morrer e renascer em consciência, transforma-te, que eu quisesse renascer numa versão verdadeiramente alinhada comigo, com a minha verdade. Com a minha verdade, com quem eu sou. Então eu deixo-te este convite, se isto ressoou contigo, se tu estás a viver um processo em que sentes que precisas ou que queres libertar versões antigas tuas, que te queres reencontrar, que queres desapegar relações, experiências, coisas, casas vazias que andam por aí, é uma oportunidade única que tens de o fazer num campo sustentado, com amor, com luz, com pessoas que já fizeram o caminho e continuam a fazer e que estão aqui para te suportar, para te guiar, para te mentorar durante a viagem e a jornada, ok? O curso são 2 dias. O primeiro dia é mais intenso. Vais trabalhar com dinâmicas no jardim, na natureza, na conexão com a Mãe Natureza. Dinâmicas como um exemplo daquela que eu te vou dar agora, ok? São dinâmicas muito práticas, portanto isto vai para qualquer pessoa. Por exemplo, é um curso que puxa muito os casais para se virem trabalhar, mães e filhas, tudo isso. Por exemplo, uma das dinâmicas que nós guiamos aqui é algo em que tu vais olhar para ti, mas não por palavras, por imagem. Por exemplo, vou dar este exemplo para tu fazeres. Se tu tivesses que representar a tua vida atual numa imagem, como é que seria? Imagina que tens aí a tua folha e a tua caneta ou o teu lápis. Representa a tua vida atual numa imagem. Isto diz muito sobre ti. O desenho diz muito mais sobre ti do que as palavras, sabes? Na verdade. Porquê? Porque o desenho vai ativar o subconsciente da tua mente. Ativa o lado direito da tua mente, que é criativa, artística e de onde fala a tua intuição. Enquanto que as palavras são o lado esquerdo, são mais pensadas e mais racionais. Exige uma ativação diferente. Portanto, o desenho acaba por te conectar mais com a intuição. Muitas vezes tu nem sabes porque é que usaste aquela cor ou fizeste aquela forma, ou o que quer que seja. Mas, efetivamente, aquilo tem um simbolismo. Por exemplo, se tu desenhas um círculo, tu estás aberta e estás harmoniosa. Se tu desenhas uma caixa fechada, tu sentes-te fechada. Se tu desenhas um emaranhado de linhas, estás numa turbulência. Por exemplo, se tu desenhas um caminho, um túnel, estás numa transformação. Se tu desenhas uma coisa e na imagem seguinte ou na outra a seguir essa coisa não aparece, estás numa desintegração de quem tu és e daquilo que tu vives. E aqui tu vais passar por 3 fases deste processo, que eu não posso revelar, senão vou estragar as dinâmicas, ok? E é muito bonita a tomada de consciência. E depois eu faço uma análise de algumas pessoas, eu vou pegar e vou fazer uma análise daquilo que está ali. E são verdadeiras tomadas de consciência. Só aqui já são verdadeiras tomadas de consciência. Muitas vezes a tua alma já sabe, para não dizer sempre, a tua alma já sabe aquilo que a tua mente quer continuar a ignorar. Mas a tua alma já sabe. Portanto, outra frase para tu guardares e que eu acho assim muito poderosa e que me toca profundamente é pensar que há muitas pessoas vivas que já desistiram de viver há muito tempo. Não sejas uma delas, por favor. O universo é um lugar mesmo muito bonito. Muito bonito. Os teus dias não vão ser cor-de-rosa todos os dias ou azuis e amarelos com brilhos. Não vão ter purpurinas, não vão ter sorrisos todos os dias. Eles vão ter lágrimas, vão ter dor, vão ter vulnerabilidade, vão ter experiências menos boas, vão ter perdas, vão ter lutos. Mas isso faz parte e torna a experiência bonita. Sabes porquê? Porque tu só vais conseguir sentir o amor, só vais saber o que é o amor se tu um dia tiveres experimentado a dor. Senão tu não sabes verdadeiramente o que é o amor, sabes?
Tu só vais sentir o que é a abundância verdadeira se tu um dia tiveres experimentado a escassez. Tu só vais saber o que é viver verdadeiramente se tu um dia tiveres experimentado a sobrevivência. Não queiras desistir de viver ainda nesta maravilhosa experiência vida. Diz a Andreia: ainda vou tentar convencer a minha mãe a ir comigo ao Transforma-te. Eu espero por ti. Espero mesmo e desejo mesmo que se permitam a isto. É muito impactante quando vivido em família, em casal. A dinâmica da morte é verdadeiramente poderosa. Todas as pessoas que estão a passar por lutos, por experiências de morte mesmo, vão ter uma perspectiva completamente diferente do que é a morte e do que é a vida. Completamente diferente. Vocês veem, eu estou emocionada desde o início da live, não é? E eu estou com a minha energia muito, muito boa hoje. Portanto, isto é uma emoção que vem de um altruísmo, de um amor incondicional. Por isso, Andreia, sim, ainda temos algumas vagas para julho e ainda temos vagas para agosto. Eu espero mesmo que te permitas. Vem ter comigo no final da live, para eu te dar assim um miminho. Aliás, fica para toda a gente. Se vocês sentiram, se vocês querem viver este curso, este Transforma-te. Eu ainda não falei do dia seguinte, que o dia seguinte é super divertido. Tem imensas dinâmicas divertidas que fazemos de renascimento, para tu te afirmares, para tu te comunicares, para tu te expressares no mundo. Olá, Carla. Para tu te abrires. Portanto, no dia seguinte vamos trabalhar linguagem não verbal, vamos entender como é que funciona o cérebro do homem e da mulher. É assim muito giro, fazemos joguinhos aqui para vocês trabalharem a vossa comunicação não verbal, o aparecer, para todas as pessoas que têm desafio em aparecer, em comunicar-se, em expressar-se. O dia seguinte é um renascimento, ok? É a borboleta a sair do casulo, ok? Então é mesmo isso. Pronto. Só para vos deixar aqui receitinha para bolo, que eu sei que vocês adoram e que nós vamos viver isso aqui no curso. Vamos fazê-lo no curso. Nós vamos passar um ritual de limpeza, de morte e de renascimento aqui dentro do próprio curso. Depois da dinâmica da morte, vocês vão ter aqui um período de introspeção, de silêncio, de integração da própria experiência e da própria dinâmica. É uma dinâmica em que tu não tens que ter, não fiquem preocupados se vão ter que falar ou vão ter que partilhar, não. Isto é um curso mesmo diferente, é para vocês. Portanto, a dinâmica é feita contigo, no teu silêncio, no teu momento. Normalmente as pessoas espalham-se aqui pelo espaço, algumas vêm cá para dentro, outras ficam lá fora, no seu canto e estão a viver a experiência consigo. É a mesma coisa, muito, muito, muito pessoal. Mas depois nós ativamos aqui o fogo, portanto acendemos ali uma fogueira e fazemos um ritual de libertação e de limpeza para todas aquelas pessoas que quiserem aproveitar o processo para purgar, para limpar através da energia fogo. E depois disso vamos carregar e aportar energia positiva através de um círculo de Reiki que vai acontecer à noite aqui sobre este céu estrelado, que fica sempre lindo. Com uma energia maravilhosa de renascimento e de aporte. Portanto, é lindo, 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 lindo. Eu vou deixar partilhas de seguida de algumas imagens do curso para que vocês possam sentir, mas digo-vos já, não dá para sentir nem tipo 1 sobre 100 daquilo que é. Não dá para sentir nem 1 sobre 100 daquilo que é. Quando eu vos digo que é um curso tão especial, que eu tenho tanta gente fora do país a pedir-me, Joaninha, mas não dá para fazer online? Não dá, meus amores. Não dá porque não vais viver a experiência. E este curso é para transformar. É para morrer e renascer em vida. E transformar verdadeiramente a tua vida. Ok? Então, receita para bolo para ti que não podes fazer o curso ou não tens a possibilidade neste momento de o fazer. Há formas de morrer e renascer em vida. Podes fazer uma carta de libertação, onde escreves sobre a experiência que tu queres libertar e desintegrar da tua vida. Essa carta tu deves escrever sobre aquilo que tu queres largar, soltar, sem filtros, ok? Deixa só que olha, Cláudia, como eu te disse no outro dia, brain dumping, não é? Pôr isso tudo cá para fora. Soltar só isso. Depois, o ritual do fogo,
queimar, muitas vezes, até simplesmente, imaginem, vocês estão no trabalho e têm uma pessoa que vos cutucou a cabeça e que vos chateou, ok? Vocês podem rasgar lixo, ok? Rasgar lixo. E simplesmente isso, ou rasgar, queimar, mas simplesmente isso já liberta energia. Uma das coisas que acontece quando vocês estão em processo de libertação de energia, vocês partem coisas, vocês têm acidentes, vocês caem. Porquê? Porque a energia tem que desintegrar. Ok? Carla diz, já estou ansiosa por julho. Está quase, querida. Carla já está no Transforma. E a Sandra diz, tens que vir ao estrangeiro. Olha, meu amor, é mais fácil o estrangeiro vir até mim, que normalmente é o que acontece, do que eu ir ao estrangeiro, que implica aqui alguma logística. E este curso nem sequer me faz sentido, porque, sabes, ele é muito mágico por ser aqui, por ser neste espaço. O meu jardim é um jardim muito mágico, como vocês já viram várias vezes em partilhas. Portanto, ele acaba por ser muito especial por ser aqui. Eu poderia ir ao estrangeiro guiar outras coisas, sim, mas é mais fácil vocês virem cá. Tenho tantas que vêm cá, tantas. Portanto, olha, pensa nisso. Tens uma data em julho e tens uma data em agosto. Pensa nisso, traz a tua filha, traz as tuas amigas, traz a Sílvia, que veio contigo, vêm as três, são as três minhas alunas, vêm as três viver o Transforma-te, ou depois mais em outubro, já vou soltar aqui um spoiler, não era suposto, mas já fica. Em outubro temos outro retiro, tá? Pronto, fica aí só no vosso radar. Depois eu venho falar sobre isso. Pronto. Outra forma que vocês podem fazer é as limpezas energéticas. As limpezas energéticas são pequenas mortes e renascimentos que vocês podem fazer. Lavar as mãos com sal, fazer um banhinho de água com sal, energizar depois. Tudo isso vai limpar a vossa energia, ok? Para permitir renascer. Datas? Oh, Bárbara, de quê, querida? Do retiro? Olha, eu não sei se é 2, 3 e 4 de outubro, mas é aí esses primeiros dias de outubro, esse primeiro fim de semana. Portanto, é sempre uma sexta, sábado e domingo. Se alguém puder espreitar o calendário, que me dê aqui uma ajuda. Eu acho que é 2, 3 e 4, creio que é por aí. Mas pronto, já sabes que é essa primeira semana, sexta, sábado e domingo. É sempre assim os retiros. Pronto, olhem, eu ainda não partilhei, tá? Mas já tenho pessoas inscritas. Portanto, vejam lá que os retiros têm vagas mesmo muito limitadas. Não dá para fazer milagres. Pronto. E depois podes fazer um ritual de renascimento, que é no fundo aquilo que nós vamos fazer aqui no domingo. Criar uma nova identidade, sustentar essa nova identidade. Como é que eu me quero vestir a partir de agora? Como é que eu quero falar a partir de agora? Sim, mas não faz mal, amor, está tudo certo. Eu estava aqui a responder um comentário da Bárbara, isto para quem está apenas a ouvir depois. A Bárbara estava a dizer, eu até retirei o comentário, disseste que não querias falar. Não, eu posso falar, não há problema, já soltei, era porque tinha que soltar. Está nas minhas notas há não sei quanto tempo falar sobre o retiro, mas a energia ainda não abriu. Pronto, mas agora abriu, era porque tinha que vir aqui, querida. É por aí, nesse fim de semana, está bem? Pronto. Então, estava eu a dizer, fazer um ritual de renascimento, que é muito importante, porque senão é como eu limpar a energia e depois não carrego a energia que quero. Então, este ritual de renascimento é, no fundo, tu associaste a uma nova identidade de quem tu queres ser. Podes escolher a roupa que tu queres vestir, as cores que tu queres usar, a forma como tu te queres comunicar. Podes associar uma palavra à tua nova versão, um símbolo, o que tu sentires, para sustentar essa nova identidade de renascimento. Ok? E por fim, vou terminar esta live deixando aqui uma frase também muito importante e muito impactante, que é, porque muitas vezes vocês têm medo da transformação, porque têm medo de perder coisas, pessoas, têm medo das mortes e de renascimentos, porque têm medo de perder-se de vocês mesmos, têm medo da turbulência da onda. E eu quero dizer-vos que transformar não é destruir. A transformação, a morte e o renascimento não vai implicar destruir quem tu és, destruir a tua identidade, destruir as tuas relações, destruir a tua vida. Vai implicar apenas transformá-la, modificá-la, alterá-la para um lugar mais alinhado contigo, ao sol. Já está sol outra vez. Ou seja,
Transformar não é destruir quem és, mas sim deixar morrer partes tuas que já cumpriram a sua função. E eu termino esta live deixando-te de facto esta pergunta: se hoje fosse o teu último dia, morrias feliz, alinhada com quem és, realizada, ou com a sensação que passaste a tua vida toda a sobreviver? Porque, meu amor, diz a Andreia, a mudança assusta, mas é tão bom quando nos transformamos. É verdade, é verdade. Assusta só até o ponto em que tu resistes. Assusta, reparem, esta frase é interessante, mas só assusta quando tu estás a resistir. Porque assim que tu começas a viver a transformação, como qualquer viagem, a magia está lá. A magia está na viagem, está na transformação. Quando tu chegas ao resultado, pronto, ok, e agora? É sempre assim. A magia está na jornada. A jornada é a vida. Então, meu amor, talvez esteja mesmo na hora de tu morreres para quem tu achas que és e renasceres para quem verdadeiramente tu és e vens para ser e para cumprir nesta vida. Está bem? Fica o meu convite, caso te faça sentido, caso ao escutares-me queiras mais informações sobre este processo de morte e renascimento consciente, sobre o curso Transforma-te, vem ter comigo, envia-me mensagem. Eu faço questão de abrir as portas da minha casa para te mostrar como é que é transformar-te dentro desta jornada e deste processo. Vem ter comigo, porque sempre que vais ter comigo eu vou-te dar um miminho, um extra qualquer, não é? Eu tenho muito este lado doador e altruísta. Não quer dizer que seja todos os dias, nem todas as vezes, mas quando tu vens ter comigo e me honras e percebes e te identificas e me sentes verdadeiramente, eu faço questão de te devolver em amor. Então vem ter comigo. Pronto, é isso. Desejo-vos assim... deixem-me só antes de ir embora. Querem perguntar alguma coisa? Querem partilhar alguma coisa antes de eu sair daqui, deste ecrã? Nós hoje estivemos aqui pouquinhos na live. Não sei se aconteceu aí alguma coisa estranha da entrega, mas hoje senti que tivemos pouquinhos, mas não há problema nenhum. O episódio fica gravado, disponível no Spotify e no YouTube. Partilhem com as vossas pessoas. Olhem com pessoas que vocês sentem que precisam ou que beneficiariam de um processo de morte e renascimento, ok? De libertar padrões antigos, coisas obsoletas, experiências, relações, o que quer que seja, ok? Partilhem, porque vocês sempre que partilham energia, a vossa energia também expande. Sempre que vocês dão, e dar muitas vezes é só isto, é só fazer uma partilha, a vossa energia também cresce. Não tenham medo de dar, sabem? O universo ensina-nos mesmo isto. Começa por dar e receberás a dobrar ou a triplicar. Eu gosto mais de pôr aqui o triplicar. Gratidão pelos vossos comentários, pelas vossas partilhas. Quem deixou aqui questões ou perguntas, por favor, e eu não vi, por alguma razão, venha também ter comigo para que eu possa responder. Amanhã é dia de Portal 55. É um dia maravilhoso. Estejam atentas e atentos, principalmente quem está no Café Numerológico, porque amanhã vai haver por lá mudanças positivas. Também sei que há por aí alguém que vão lançar projetos e coisas, escolher estas energias de portal maravilhosas. Venham ter comigo, porque nos portais vocês sabem sempre que há um miminho para vocês, portanto venham ter comigo. Não se inibam mesmo de vir à minha caixinha de mensagens perguntar o que quer que seja. Amanhã não, mas talvez quinta. Amanhã não? Não é amanhã o portal? Que dia é hoje? Ai meu Deus, estou baralhada. Pois não, quinta. É isso. Lindas, maravilhosas. Pronto, meus amores, um beijinho. É na quinta. Um beijinho, ainda bem, porque eu
eu até estou, vocês vejam bem, eu até estou avariada, porque eu tirei quinta, a ver, esta semana estou toda avariada. Tirei quinta o dia todo livre para mim, é o meu dia de quebra-rotina, e eu pensei, ai que perfeito, vai calhar mesmo certo, uma quinta-feira, com energia 5, e eu ter tempo para fazer as coisas todas que quero, tirei o dia todo para mim, não tenho nadinha, libertei a agenda toda, e agora estava a falar amanhã, mas já estou toda baralhada, pronto, faz parte. Olhem, está mesmo na hora de eu ir, sabem porquê? 14h14, portanto, o universo já me mandou o sinal, é tipo melinha à porta a miar. Um beijo muito, 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 muito grande. Gratidão por estarem desse lado. É sempre uma honra, um gosto estar aqui ao serviço desta comunidade linda. Beijinho. Até já.